Anderson Martins chegou e já falou como jogador do São Paulo. Vamos ver. Vocês São Paulino, quero falar para todos vocês que estou muito feliz por poder estar me unindo a essa grande equipe. Espero que seja um ano de grandes conquistas. Estou muito feliz por poder encontrar companheiros que já trabalhei junto, como o Diego Souza, o Preto, e os outros que vão encontrar lá. Vai ser uma satisfação enorme estar podendo servir e fazer o meu melhor para que a gente consiga ter um ano de muitas conquistas. Um grande abraço a todos. Tá aí o Anderson Martins. O São Paulo se movimentando bem na janela também. Perdeu o Lucas Prato, perdeu o Hernandes, mas já trouxe o Diego Souza. Anderson Martins anunciado e está muito bem aí na situação para ter o Gustavo Scarpa. Depende de alguns fatores. Quem sai para a entrada do Anderson Martins? A gente começou essa discussão ontem aqui, porque na minha ideia o Anderson Martins chega para ser titular do São Paulo ou não? Eu acho que ele tem que entrar. Porque a zaga é Anderson, Arboleda e Rodrigo Caio. O São Paulo está querendo fazer negócio com o Rodrigo Caio há muito tempo. Para mim, o Arboleda não sai do time. O Rodrigo Caio joga do lado esquerdo da defesa, o Arboleda joga do lado direito, o Anderson Martins do lado esquerdo. Tem a chance de botar o Rodrigo Caio como volante? Se não sair, já jogou ali, né? Mas teve investimento no Jusilei nesse ano já, né? Para o Jusilei ser mantido. Tem o Hudson voltando. O Rodrigo Caio já jogou de lateral? Rodrigo Caio? Ele não tem, eu acho que ele não tem que fazer esse malabarismo todo para colocar o Anderson Martins no time. Para encaixar os três ali? Não, de repente. Não, para jogar os três, não. Uma linha de três? É bom você ter um elenco que tenha opção. Vai ter uma disputa dos três, 2 dos 3 vão jogar. Mas tem uma disputa. Acho que o mais seguro hoje é o Arboleda. O Arboleda é bom pelo alto, o Arboleda sai bem com a bola, o Arboleda é forte no confronto. Eu, ao contrário do PVC, eu não mexeria exatamente com o Rodrigo Caio. Você botaria Anderson Martins e Rodrigo Caio? Aí o que for, pode ser um ou outro, mas eu não mexeria com o Rodrigo Caio. Eu acho o Rodrigo Caio um bom jogador. É fato. Também acho. Bom jogador, tem qualidade, tem uma saída legal. É verdade que pode jogar mais do que jogou na temporada passada. Enfim, mas eu considero que é um bom jogador. Esteve bem aí no São Paulo em alguns momentos, na seleção brasileira. É claro, como qualquer jogador pode cometer falhas, né? Como cometeu aqui e ali, mas eu concordo com você, Quesada. É difícil você mexer ali. Agora, eu tenho defendido já há algum tempo uma tese que pode ser também usada pelo Dorival Júnior. Qual? Roda. Num jogo vai um, no outro jogo vai outro, do outro jogo já vai uma outra dupla. Que aí você tem os 3 jogados, os 3 em ritmo. É muito jogo, né? Sem evitar desgaste de nenhum deles, vai rodando. Por que não? Eu defendo que não só nessa situação, em geral, por exemplo, a gente está falando do Corinthians agora há pouco. Primeiro tempo com um time, segundo com o outro. Mas aí no próximo jogo você já mescla o time de considerado titular com o time considerado reserva, vai entrosando os jogadores, para não haver lá na frente solução de continuidade. Ih, caramba, tenho 3 desfalques. Como é que. Meu Deus do céu. Não, os caras já estão aqui. Entra lá e joga. Essa é uma boa ideia. Que vai ter que mexer. Não tem assim, o nosso futebol não tá. Os jogadores, né, aqui no Brasil não estão acostumados com isso. Mas é uma opção, porque você tem 3 jogadores de muita qualidade, né? Não dá para jogar os 3, a não ser que ele faça como você deu essa opção, fazer uma linha de 3 zagueiros, né? Não acho que o Dorival é adepto a esse sistema de jogo, mas você com jogadores do mesmo nível, você tem condições de fazer esse rodízio, sim. O time não vai sentir, né? A qualidade é parecida, não dá para você fazer. Você tem jogadores muito bons zagueiros e um outro razoável, você não vai rodar só se tiver contusão, cartão. Agora, nesse caso aí, que são 3 bons zagueiros e o São Paulo se reforça bem ali. A gente estava discutindo aqui, né? O Quesada estava dizendo, o Corinthians contratou o lateral, mas não tem o segundo. Contrata um centroavante, mas não tem o segundo. Que bom que o São Paulo aí já tem 3 excelentes zagueiros. Pois o São Paulo é um destaque nesse mercado da bola, né? Porque saídas, Hernanes, Lucas Prato, saídas importantes. Porém, Diego Souza,
Anderson Martins, e as informações que não param de chegar dão conta de que a negociação envolvendo Gustavo Scarpa está muito adiantada, inclusive entre as diretorias. Foi o que eu disse agora há pouco. Como o PVC já falou. Raí, nas duas frentes. Pedro Abad, todo mundo conversando, um acordo entre os clubes. Então, a grande tendência é que Gustavo Scarpa vá para o São Paulo. Nesse momento, é isso. Ou seja, São Paulo é um destaque, hein? É um destaque, mas nenhum deles repõe a saída do Hernanes. Não? Não. Scarpa não? Nem na função, nem na liderança, no que representa dentro do elenco. Não digo nem para a torcida, mas também para a torcida. O Diego Souza chega, é um jogador que briga por vaga em Copa do Mundo. Sim. Mas não vejo nele a personalidade para assumir uma liderança dentro do elenco do São Paulo, sinceramente. E acho que é um jogador capaz de grandes lances, jogadas maravilhosas e de ficar o resto do jogo sem fazer nada. Não é um jogador constante, regular. Ele é brilhante em determinados momentos. Então eu acho que o São Paulo segue com essa dificuldade. Acho que o Prato não é a mesma situação. O Prato não fez uma grande temporada no São Paulo. É um grande jogador, mas não fez uma grande temporada. Mas o Hernanes, sim. Porque ele representa dentro de campo, na função que ele exercia em campo, São Paulo não tem outro jogador. Não contratou outro jogador. Eu concordo. Na verdade, a grande dificuldade do São Paulo, pra gente dizer que é uma estrela, assim, primeiro acertar o Scarpa, você que vai acertar o Scarpa. E também não é esse cara. Não, também não. O São Paulo tem a ideia. Semana passada, quando o Scarpa saiu do Fluminense, não se apresentou, eu conversei com o dirigente do São Paulo e perguntei assim: isso muda a situação da negociação? E o dirigente disse: muda tudo. Muda tudo. E o Hernanes pode ir embora para a China? Pode. E o Scarpa, com o Scarpa ajuda a montar o time? E a resposta foi: não, o Scarpa monta. Não, o Scarpa não monta o time. Também acho que o Scarpa não monta o time. Não? Não, ele ajuda a montar o time. A pergunta é esse. Ele não montou o Fluminense, não, esses últimos tempos? Não foi o cara que puxou o time do Fluminense? Eu tinha uma discussão com o conselheiro Wisnik, puxou passada. Para onde? Conselheiro Resnick? Resnick. Eu conversei com o conselheiro Wisnik. Sem ele seria pior. Eu conversei com o conselheiro Wisnik. Você conversa com o conselheiro Resnick. E o conselheiro Wisnik também? Também. O conselheiro Wisnik. Ele também é tricolor? Também é tricolor. Deve ser forte, hein? A discussão era a seguinte. Eu acho assim, eu acho que o Scarpa não jogou o que ele pode jogar. E mesmo assim, ele foi o líder de assistências do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se ele jogar mais, é mais importante. Ele pode jogar mais. Eu conheço bem todos vocês, é uma honra ser amigo de todos vocês. E conheço muito bem o Zinho, óbvio. E o conselheiro Resnick também. E o conselheiro Resnick eu conheço muito bem. Tá, e o abençoado tricolor também. O abençoado tricolor também está irritado um pouco com a situação. Os dois estão irritados. Mas o olhar do Zinho, deixa eu olhar para você. O olhar do Zinho me diz o seguinte: eu não concordo com eles. Não, eu gosto demais do Scarpa. Assim, eu entendo o que o Eugênio falou, né? Principalmente pela identificação que o Hernanes tem com o São Paulo, né? E a chegada dele foi fundamental para tirar o São Paulo daquele momento de zona de rebaixamento. Também gosto muito de jogador. Agora, acho que tecnicamente, se o Scarpa jogar o que pode jogar, o que sabe jogar, o que o revelou no Fluminense, o que fez ele ser aí cobiçado por todos os clubes do Brasil e até do exterior, a ser sondado para a seleção brasileira também, eu acho que tecnicamente ele vai ajudar, se concretizar essa contratação, ele vai ajudar em muito esse time do São Paulo. Aí eu não disse isso, eu disse que ele não faz a mesma função do... Não, vamos tentar chegar no ponto. Mas assim, você tem ele, tem Cueva, né? Você tem jogadores para compor esse meio campo. Você tem o Jusilei, você tem um Petros, você tem o Petros, o Hudson que retornou, que fez um campeonato maravilhoso no Cruzeiro. Eu acho que se contrata, da mesma forma que eu falei do Corinthians, que precisa concretizar essa vinda do centroavante, se for o Dourado, melhor ainda.
É a mesma coisa São Paulo. Se o São Paulo traz o Scarpa, fica muito forte esse time do São Paulo. Esse meio-campo do São Paulo rejuvenesce, traz um cara mais novo que recompõe, que volta também, que ajuda na marcação, que faz essa armação, que bate falta, que é bom nas bolas paradas. Dá muita opção pro Dorival Júnior, o Scarpa. Eu acho que a grande pergunta, que não tem no elenco um jogador que faça a função do Hernandes, eu estou de acordo com o Eugênio. A grande pergunta é onde vai jogar o Diego Souza. Porque se o Diego Souza joga como ponta de lança, atrás do centroavante, o cenário é mais simples. Você faz Jusilei Hudson ou Jusilei Petros. Sim. Marcos Guilherme, esquece o Scarpa, momentaneamente. Sim. Marcos Guilherme, Diego Souza e Cueva. E o Brenner na frente. Só que aí você não tem o centroavante. A não ser que o Brenner, que é um menino, seja brilhante e ele pode ser. Mas aí você, vamos falar que contrata o Scarpa, como eu tô fazendo meu comentário, não, em cima da contratação. Você vai tirar um aí dele. Você bota o Diego Souza pra frente e coloca o Scarpa. Então, vamos lá. Se o Diego Souza joga de ponta Marcos de lança... Guilherme, Cueva e Scarpa. Se o Diego Souza joga de ponta de lança... Sim. Nesse 4-2-3-1 é um cenário. Sim. Tá? O outro cenário, mesmo com Scarpa, você pode fazer Scarpa, Hudson, Cueva e Marcos Guilherme e na frente o Diego Souza. Só que aí mudou o Diego Souza de função. E essa é a pergunta fundamental. O Diego Souza vai ser o atacante, que eu acho que vai acabar sendo, ou vai ser o ponta de lança? Porque senão continua faltando um homem. Aqui a gente recompôs o meio campo. Sim. Perdeu a característica do Hernanes, de fato, mas recompôs o meio campo. Ficou faltando o centroavante. Com a experiência que vocês têm no futebol, vocês acham que é possível o seguinte diálogo? Tite, Dorival. Copa do Mundo, gosto muito dele jogando mais lá na frente. Estou precisando, dá para você colocar ele ali? Vai atrapalhar, Dorival, o que você pensa? Se for possível, coloque ele mais adiantado, porque eu estou pensando em levá-lo para a Copa assim. Eu acho que o ponto não... Acho que isso é uma coisa que não depende da outra. Porque a chance dele para ir para a Copa, eu tenho a impressão de que é lá na frente. Não, assim. mas eu não acho que a chance dele ir para a Copa... É isso, porque o Tite tem um colocado assim, né? Sim, sim. Mas eu acho, João, posso estar equivocado. Sim. Acho que a chance do Diego Souza ir para a Copa independe dele estar jogando nessa função. Sim. Se ele for para a Copa, ele vai nessa função que você falou. O Tite é fã do jogador. Se ele estiver jogando muito bem, em qualquer função, e o Tite não tiver certeza do Firmino, não tiver certeza do reserva, ele pode achar que tem uma hipótese de ter como alternativa um pivô. Entendo. Que é a história do Danilo. Entendo. Mas pensando no caso do São Paulo, do São Paulo, da ausência de um jogador de área com a saída do Prato e do Gilberto, que era o reserva dele imediato, você pode aproveitar o Diego. A informação que eu tive ontem, da direção de gente dentro do vestiário do São Paulo, foi que nesse momento, os dois centroavantes do São Paulo são Diego Souza e Brenner. Então ele é visto como centroavante lá. Só que o Dorival vai trabalhar. O Vanderlei esteve conosco aqui, né? E ele até comentou que e estava trabalhando há pouco tempo com o Diego Souza. Falou que o Diego Souza, para fazer essa função de meia, esses três meias que tem que ter mais mobilidade, mais movimentação, mais recomposição, o Diego Souza já tem mais dificuldade para fazer isso. Ele prefere botar ele um pouco mais adiantado. Então, mas hoje, teve um tempo que eu achava que o Diego Souza ia brigar com o Firmino pela segunda vaga do Jesus. Hoje eu já não tenho mais dúvida que é o Firmino. Mas ele pode ir na seleção mesmo assim. Mas para ir mesmo assim, ele precisa fazer a função que não é a desse pivô, o cara que está lá na frente e volta, entendeu? Você acha que ele perdeu o Firmino nessa briga? Atuando numa fazer as faixa. duas ajuda. Ok, mas ele precisa fazer bem as duas no São Paulo. Porque são poucos meses, gente. São 3 meses só para ele jogar o fino da bola. E porque a convocação para o
jogos contra a Alemanha e Rússia. Final de Mas eu fevereiro. acredito Depois que mais até- 2 meses é a convocação até final para a a Copa. vinda dele, Mas assim, eu acho que ele final vir pro São Paulo, ele não, hein? também Claro, é um claro, desejo dele claro. para que ele esteja Então, mas, numa Ozinho, condição... mas tem que ver se ele vai conseguir fazer isso. Você viu, o cara que o treinou recentemente disse que considera que é melhor ele jogar lá na frente do que fazer Sim, essa função um pouco sim. mais atrás. Nós temos que levar em consideração esse depoimento, que é um depoimento Mas é como o Pedro importante. falou, É. começa bem no São Paulo, É, faz um belíssimo claro, Campeonato claro, Paulista. Mas A chance dele é o que eu tô ele dizendo está no radar do Tite. O que é importante aqui no São Paulo, ele consiga em alguns momentos fazer essas duas funções. Se ele fizer as duas funções, em cima disso que você perguntou, aí o Tite vai falar: pô, eu tenho um cara para fazer duas funções. Quer dizer, um jogador pode ser o homem para atuar na vaga do Jesus ou do Firmino, ou jogar um pouco mais atrás. Eu acho que ele tem que jogar bem. Porque se você tiver no quebra-cabeça, especialmente quando você começa a perguntar se o Coutinho joga pela direita, joga pela esquerda, joga na função do Renato Augusto, no quebra-cabeça, você pode ter o Gabriel Jesus, Firmino e Diego Souza. E o Diego Souza pode ser um reserva no meio campo e ao mesmo tempo ser a opção para mudar o cenário do ataque. Para ser o pivô. Depende do quebra-cabeça. Que ele joga bem, FVC, que é craque. Ele é craque de bola, ele joga muito. A gente sabe. Agora, ele precisa mostrar isso nos 3 meses do São Paulo. Mas eu concordo no ponto que o Eugênio, ele é irregular. É verdade. A carreira do Diego, ele teve grandes momentos, isso. mas não conseguiu. E o São Qual foi o Paulo... momento mais regular dele? Campeonato Brasileiro 2009 no Palmeiras? Eu Ou adorava- no Grêmio em 2000? Eu gostei adorava dele o no Diego Palmeiras. Souza. No Palmeiras ele foi bem. Assim, Foi bem No Vasco ele foi bem, campeão da Copa do Brasil. no Grêmio, Mas é o que você Libertadores. falou e o que no eu Grêmio foi muito Ele vai muito bem, de repente ele É. não mantém essa regularidade. Ele estava bem no marca esporte, convocado para a seleção, depois Foi bem. ele teve uma queda. Eu achava que ele tinha É, o Fluminense problema em 2010. das negociações extraordinário, atrapalharam. Muito bem, o certo é que Diego Souza está no São Paulo e o Dorival Júnior conta com um grande jogador para utilizá-lo. São Paulo bem no mercado da bola. Tem vinheta do mercado da bola agora. Nós vamos para Minas Gerais ou vamos para Porto Alegre? Porque as notícias vão pintando a todo momento. Você define, Hepta, Porto Alegre ou BH? Porto Alegre, solta a vinheta. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.